Boa noite, meus irmãos e irmãs, famílias, amigos, todos os que assistem esse momento de culto. Eu quero saudar a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus, dizer que todos são muito bem-vindos e que todos possamos participar deste culto e prestar este culto ao nosso Deus, que é digno de receber toda a honra, toda a glória, toda a adoração e todo louvor. Hoje um dia especial, Dia das Mães. Fizemos hoje pela manhã homenagem a todas as mães da nossa igreja e homenageamos todas as mães, não é verdade? Trouxemos uma palavra também à família, conforme temos feito, e essa foi a proposta que apresentamos aos irmãos, de que no mês de maio falemos todos os cultos sobre família, e essa noite não será diferente. Quero pensar com você a respeito de uma família que nós encontramos aqui na Palavra de Deus. Por sinal, Palavra de Deus, meus irmãos, o Senhor, nós encontramos na Palavra de Deus, na verdade, exemplos de famílias, toda a instrução para a família, toda a orientação de Deus para a família, porque foi Deus que criou a família, Deus é quem se importa pela família, Deus ama a família, Deus deseja preservar a família, abençoando a família, cuidando da família, em todos os aspectos, Deus ama a família. Por isso nós encontramos aqui na Palavra de Deus histórias de famílias as mais diversas, famílias que sempre estiveram na presença de Deus, foram bênçãos, mas famílias também que tiveram tantos problemas, tantas dificuldades, porque o homem é falho, nós somos pecadores, somos imperfeitos e temos problemas os mais diversos. Nós vamos perceber, meus irmãos, que desde o tempo passado, as famílias do Velho Testamento, até do Novo Testamento, hoje nós vamos falar sobre uma família do Velho Testamento, nós vamos perceber que os problemas de todas as famílias são os mesmos. Não importando o tempo, nós vamos falar sobre a família de Jacó, e que viveu há mais de 4.000 anos atrás, e mesmo tendo esse tempo todo passado, mesmo a tecnologia, o avanço da tecnologia, as informações, não é verdade? Tudo que se passou e aconteceu de lá para cá, mudou muita coisa na história do ser humano, mas interessante perceber que os problemas familiares são os mesmos. São os mesmos, impressionante ver isso. E à medida que nós estamos meditando nessa palavra, eu quero que você possa estar identificando também se na sua família, na minha família, não temos vivenciado problemas parecidos ou iguais, muito semelhantes, na verdade. Convido você para abrir a palavra de Deus no livro de Gênesis, capítulo 35, versos de 1 a 7, que vai falar uma parte da família de Jacó. E eu leio na Nova Tradução da Linguagem de Hoje o texto que diz assim: Deus disse a Jacó: apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele: joguem fora todas as imagens dos deuses estranhos que vocês têm. Purifiquem-se e vistam roupas limpas. Aprontem-se, que nós vamos para Betel. Ali vou fazer um altar dedicado a Deus, que me ajudou no tempo da minha aflição e que tem estado comigo em todos os lugares por onde tenho andado. Eles entregaram as imagens dos deuses estrangeiros que tinham e os brincos que usavam nas orelhas, e Jacó enterrou tudo debaixo da árvore sagrada que fica perto de Siquém. Quando eles foram embora, Deus fez com que os moradores das cidades vizinhas ficassem com medo terrível e por isso não perseguiram Jacó. Assim Jacó e toda a sua gente chegaram a Luz, cidade que também é conhecida pelo nome de Betel, que fica na terra de Canaã. Ali ele construiu um altar e pôs naquele lugar o nome de o Deus de Betel, porque ali Deus havia aparecido a ele quando estava fugindo do seu irmão. Irmãos, aqui está uma parte da história de Jacó. Vejamos os segredos dessa família, pois com ela aprendemos que uma família em crise pode ser transformada pelo Deus que criou a família. Uma família desestruturada. Muito embora, como nós já dissemos, faz muito tempo, muitos anos que essa família passou pela terra, deixou aqui os seus exemplos, deixou aqui a sua história, e nos relatos, meus irmãos, da Bíblia aqui, a respeito da família de Jacó,
A Bíblia narra que Jacó teve duas mulheres, Lia e Raquel, filhas de Labão, seu tio. Segundo o escritor de Gênesis, Jacó amava profundamente Raquel, diferente de Lia. Este relacionamento ocasionou uma série de complicações, como provocações, ciúmes, crise conjugal, falta de confiança em Deus, rivalidade entre irmãos, traição entre irmãos, mentiras e enganos. Perceba que esta família está à beira de um verdadeiro colapso. As desgraças da família de Jacó se intensificam à medida que eles se afastam de Deus. Esta é a maior tragédia para qualquer pessoa e para qualquer família, é se afastar da presença de Deus. Perceba como este lar está em ruínas, mutilado, abalado emocionalmente e espiritualmente. Infelizmente, nos dias de hoje, não tem sido diferente para muitas famílias. Quantas famílias estão nesse estado? Não estão vivendo, estão sobrevivendo. São desentendimentos, brigas, intrigas, ciúmes, e o diabo tem investido pesado sobre os lares, minando nos relacionamentos, afetando o amor, a unidade, a paz e principalmente a alegria de viver em família, pois rouba os sonhos e projetos das famílias, tornando os lares um lugar de frustração ao invés de bênção. O processo de transformação e restauração dessa família é descrita no texto, conforme já lemos. E eu quero ler o versículo 1 e 2 do capítulo 35 de Gênesis mais uma vez, e nós vamos tratar passo a passo o trabalho de Deus na restauração dessa família. Diz aqui o versículo 1, Deus disse a Jacó, apronte-se, vá para Betel e fique morando lá. Em Betel construa um altar e o dedique a mim, o Deus que lhe apareceu quando você estava fugindo do seu irmão Esaú. Então Jacó disse à sua família e a todos os que estavam com ele, joguem fora todas as imagens dos deuses estranhos que vocês têm, purifiquem-se e vistam roupas limpas. Meus irmãos, após esta conversa de Deus com Jacó, a Bíblia diz que Jacó chamou a sua família e passou essa informação adiante. Deu toda essa instrução que recebeu do Senhor, passou à sua família as recomendações e a família obedeceu. Jacó obedeceu a Deus. Interessante, meus irmãos, que nós que temos buscado a Deus, certamente temos recebido orientações de Deus, informações de Deus, direção da parte de Deus para nós, para a nossa família. Nós precisamos comunicar a nossa família. Nós precisamos comunicar os nossos filhos. Nós precisamos juntos em família congregar, conversar, pontuar as questões, receber a orientação de Deus e pô-las em prática na nossa vida, na vida da família. Jacó fez isso, chamou a família e apresentou a ela as condições que Deus havia pedido a ele. Interessante, meus irmãos, que Jacó, agora não é mais Jacó, mas é Israel. Depois de ter lutado com Deus, ele então teve uma experiência pessoal com o Senhor, teve o seu nome mudado para Israel, e a sua família, meus irmãos, foi muito abençoada após também a mudança que houve na vida de Jacó. Pelo poder de Deus, sua história segue totalmente diferente e toda a sua família também. A comunicação é fundamental para o êxito das famílias e Jacó não foi displicente, ele comunicou à família todas as orientações que Deus o havia passado. Quais segredos da restauração desta família? Nós vamos, a decorrer dessas semanas, pontuar alguns segredos dessa família que estão contidos nessa informação, nesses primeiros versos que nós lemos desse texto. E hoje nós vamos tratar apenas de um. E o primeiro segredo que nós podemos destacar aqui, meus irmãos, foi a obediência de Jacó à orientação de Deus. E vejam o que ele disse: apronte-se e construa um altar. Essa é a primeira atitude que Deus pede que Jacó tome, junto com a sua família. O que é construir um altar? No passado, o altar servia para lembrar as pessoas do compromisso do Senhor com elas. No Velho Testamento, cada vez que Deus fazia ou falava algo importante, algo desafiador, algo marcante para a vida de alguém ou de alguma família, levantava-se um altar, se erguia um altar. Precisamos levantar altares memoriais das vezes em que Deus nos protegeu do inimigo, nos livrou, fez um milagre, levantar marcos diante do Senhor
Meus irmãos, levantar um altar aqui na nossa mente, no nosso coração, um altar de gratidão, um marco, marcar aquele episódio, aquela experiência que nós tivemos com Deus, isso deve ser lembrado, isso deve ser testemunhado, isso deve ser guardado com toda a alegria e gratidão do nosso coração por todos os feitos do Senhor por nós. Certamente você deve ter na história da sua vida momentos, que foram registrados no seu coração, momentos de uma grande experiência com Deus, momentos de milagres, momentos de grandes livramentos, grandes experiências que você teve com o Senhor, e você certamente nesse dia levantou um altar dando glórias ao nome de Jesus por aquilo que Ele lhe fez. Isso nos nossos dias seria exatamente levantar um altar, deixar esta marca no nosso coração guardada para contar para os nossos filhos, para testemunhar às outras pessoas aquilo que Deus faz, aquilo que Ele é para nós. Meus irmãos, muitos hoje só servem a Deus quando tudo lhe convém. Não tem um vínculo e nem deixam marcas, não experimentam marcas assim diferentes na sua vida, marcas profundas de milagres, de bênçãos que Deus realiza na sua vida. Não devemos servir a Deus só diante das necessidades. É fácil buscarmos a Deus quando tudo está difícil, quando tudo está complicado, mas há momentos de grande alegria na nossa vida em que tudo está bem, que nós devemos também levantar altares para dizer: Senhor, muito obrigado, o Senhor tem guardado a nossa família, tem nos abençoado, o Senhor tem sustentado, tem colocado nas nossas mesas o pão nosso de cada dia, louvado seja o teu nome, Senhor. São altares de gratidão que nós levantamos diante do Senhor, por reconhecimento daquilo que Ele é e daquilo que Ele faz por nós. Muitos não valorizam nem o horário de adoração. Meus irmãos, é possível que muitos de nós, deste grupo, muitos da nossa igreja, não estejam aqui agora reunidos aí neste horário que foi estabelecido para culto, 19 horas. É possível que muita gente está fazendo qualquer uma outra atividade, porque não temos que ir ao templo, também não temos a necessidade de nos encontrar diante de Deus, meus irmãos. Essa necessidade é real, é um compromisso que cada crente deve fazer com o Senhor. Não só no horário de culto, mas agora que o horário foi estabelecido, 19 horas, era preciso que todos parássemos para ouvirmos a palavra de Deus, para adorarmos ao Senhor, para buscarmos a sua face, buscarmos a sua orientação, buscarmos a sua graça sobre a nossa vida, clamarmos por misericórdia sobre nós, apresentarmos a nossa vida ao Senhor, clamando por seu socorro, por sua orientação, por sua bênção sobre nós. Infelizmente, muitas pessoas, porque estão bem, apesar desse problemão que o mundo está passando, tem pessoas que ainda não se atentaram para este problema tão terrível que pode chegar a nós, em qualquer um de nós, pode nos acometer, pode nos deixar numa situação terrível. Muitos de nós podemos até perder a vida, meus irmãos, mas muitas pessoas não estão percebendo que Deus tem sacudido o mundo, não para condenar o mundo, mas para fazer um apelo com a sua graça, que o Deus que nos criou está nos chamando a atenção para o buscarmos, para o adorarmos, para o servirmos, para vivermos na dependência do Senhor. Tem muita gente, ainda que cristão, ainda que membros de igreja, não estão muito preocupados com isso. Ainda dá para ir vivendo, a doença não chegou aqui, talvez está longe de mim, não estou muito preocupado, não estou desesperado como muitos estão, e tudo vai ficar bem, logo tudo isso passa. Meus irmãos, nós devemos levar muito a sério aquilo que Deus está fazendo. Deus está chamando a nossa atenção. Nós precisamos agradecer a Deus porque temos tido ainda uma grande oportunidade de servir a Deus, de adorar ao Senhor, de entregar a nossa vida a Ele, de vivermos na presença dEle. Podemos cultuar ao Senhor, mesmo que não estamos no templo, mas em casa nós podemos fazer isso e devemos fazer isso, levantar um altar diante do Senhor para nos curvarmos diante dEle, para clamarmos a Deus por perdão pelos nossos pecados, pelas maldades do nosso coração, pela nossa indiferença com tudo que está acontecendo e há de acontecer. Que Deus tenha misericórdia de nós, meus irmãos. É necessário entrar na presença de Deus com o verdadeiro intuito de adorá-lo. Será que temos registrado em nossos corações
as vitórias? Será que temos construído altares ao Senhor em adoração pelos seus benefícios a nós? O que estamos precisando, meus irmãos, é levantar altares para adoração ao nosso Deus. E levantar altares ou construir altares exige trabalho. Levantar um altar exigirá trabalho, esforço. Precisamos estar dispostos a pagar o preço para que um altar seja levantado. Deus nos libertou de altares enganosos. Devemos valorizar e preparar altar diante de Deus com alegria e gratidão. Deus conosco, Emanuel, o Senhor que está sempre presente em nós, para nós, diante de nós, é digno de que o adoremos, de que levantemos a Ele altares no nosso coração para adoração ao seu santo nome. Para edificar altar é preciso trabalhar arduamente. Muitos já leram sobre Deus, já ouviram sobre Ele, mas isso não quer dizer que o conhecem. Mas os que estão edificando altares sabem o preço que se paga por isso. Pelo desejo de conhecer mais a Deus, preço de dedicação, de tempo e priorização das coisas de Deus e da presença do Senhor. Altar é para que se reconheça a grandeza de Deus em minha vida. Diz o texto em Provérbios capítulo 3, verso 6, reconhece o Senhor em todos os seus caminhos. Em tudo, na doença, na saúde, na bonança, na adversidade, em tudo, independente da situação, Deus não deixou de ser Deus. Mesmo que não aconteça o que queremos, precisamos adorar ao Senhor. Nós fomos criados para adorar ao Senhor e não podemos fugir dessa nossa missão. Às vezes o altar é só para reconhecer que Deus é Deus. É fácil reclamar, o difícil é levantar altares, construir altares que reconheçam que Deus é Deus sobre todas as coisas. Meus irmãos, precisamos levantar altares que reconheçam a grandeza, a santidade de Deus. E se não está havendo reconhecimento, é porque está faltando altares serem construídos na sua vida, no seu coração, para reconhecer que o Senhor é bom. Precisamos entender que se não fosse o Senhor, não seríamos nada. E nem estaríamos aqui, não teríamos nada. Construir um altar, às vezes, é um ato solitário. Existem momentos em que este altar será íntimo e individual. Interessante que Jesus, na oração do Pai Nosso, ensinando os seus discípulos, no capítulo 6 do Evangelho de Mateus, o verso 6, ele diz, mas tu, quando orares, entra no teu aposento e, fechando a tua porta, ora a teu Pai que está em secreto, e teu Pai que vê em secreto te recompensará publicamente. Isso é um altar, a gente se fecha no nosso aposento, a gente se fecha, entra e fecha a porta do quarto, não precisa ser literalmente, mas a gente se fecha do mundo, de tudo, de todos e todos os barulhos, de todos os movimentos, de toda a distração, para buscarmos a Deus. Ali estamos levantando um altar de oração, de adoração diante do nosso Deus. Às vezes a única coisa que podemos fazer é chorar diante de Deus no secreto, a saber, o Pai está ali, nosso Pai está ali em todos os lugares e certamente nos recompensará, segundo nos garante a palavra de Deus, palavras do próprio Senhor Jesus. Também altar é lugar de sacrifício. Vida cristã não pressupõe vida fácil. A Bíblia diz em Marcos capítulo 8, versos 34 e 35, então ele chamou a multidão juntamente com os discípulos e disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá, mas quem perder a vida por minha causa e pelo Evangelho, esse a salvará. Evangelho que não pressupõe sacrifício está incompleto. Não somos os únicos a passar por problemas, cada um tem os seus desafios. Então precisaremos construir altares para entregá-los diante de Deus. Abraão levou seu próprio filho para oferecer, os irmãos conhecem a história, oferecer diante do Senhor espontaneamente. Quando não dispomos a entregar desta forma, o Pai pode tomar para si. O próprio Jesus teve que se entregar espontaneamente na cruz. Existem Isaques que precisamos entregar. Deus não quer tomar, Ele quer entrega, mas Deus pode devolver, se assim nós entregamos a Ele. Nossa confiança precisa ser integral ao Senhor. Meus irmãos,
como estamos vivendo diante do Senhor, como temos vivido diante do Senhor, temos construído altares, temos levantado altares diante do Senhor para reconhecer que Ele é Deus, que Ele é bom, que Ele é santo. Sabe, meus irmãos, nós precisamos, cada um de nós individualmente e em família, se todos nós individualmente, pessoalmente estivermos levantando altares diante do Senhor, não será nada difícil em família levantarmos altares de gratidão, de louvor, de adoração, marcando ali a presença de Deus em nós, entre nós, suas bênçãos sobre as nossas vidas, a bênção da proteção, dos livramentos, a bênção do pão nosso de cada dia, a bênção da provisão, a bênção do cuidado, a bênção do seu amor, a bênção da sua graça, a bênção da sua proteção, tudo aquilo que temos e que somos e que recebemos de Deus, precisamos construir todos os dias altares que louvam, que engrandecem, que adoram, que exaltam e que agradecem ao Senhor por tudo que Ele tem feito. Estes altares são os altares em nosso coração. Como está o seu coração? Tem muitos altares construídos aí em adoração a este Deus que você serve, a esse Deus que você entregou a sua vida a Ele e você pertence a Ele, você vive para Ele, você tem levantado altares, tem construído altares no seu coração diante desse Deus, reconhecendo a sua grandeza, sua majestade, sua santidade e apresentando a sua vida a Ele todos os dias. Aqui está um dos primeiros segredos da família de Jacó e ela seguiu abençoada, obedecendo outras recomendações que Deus fez a Jacó. Mas na próxima ocasião, na próxima oportunidade de culto, nós vamos continuar pensando nos próximos passos que Jacó estabeleceu, Deus estabeleceu para Jacó, Jacó apresentou a família e a família então assim obedeceu e se colocaram diante do Senhor e nós continuaremos falando disso. Precisamos, meus irmãos, construir ou levantar altares para o Senhor, memoriais de sua bondade em nossas vidas e famílias, memoriais do poder de Deus, crendo que Ele, só Ele, é quem pode, através de qualquer circunstância, é quem pode nos abençoar, restaurar a nossa família, a nossa casa, o nosso coração, mudar a nossa vida e fazer de nós uma bênção nas mãos do Senhor para testemunho de todas as nações. Jacó e sua família têm sido até hoje e agora exatamente tem sido para nós um testemunho para que eu e você, juntos, em família, levantemos altares de louvor e gratidão a Deus, reconhecendo os seus feitos entre nós. Louvado seja o nome do Senhor, que Deus te abençoe. Aí onde você está, ore ao Senhor, consagre esse tempo ao Senhor, levante agora um altar diante do Senhor junto com a sua família, agradeça a Deus, adore o nome de Jesus. Dê a Ele toda a honra, toda a glória, toda a exaltação e todo o louvor, porque Ele é o Senhor, o Deus das nossas vidas. Deus te abençoe, uma bela semana abençoada pelo Senhor e que muitos altares sejam construídos por você, por sua família, a Deus que tudo merece, a Deus que tudo sabe, a Deus que tudo vê, a Deus que tudo faz por nós. Louvado seja o nome do Senhor, Deus te abençoe, até a outra oportunidade.